Olá, eu sou o professor Gilvan e você está no canal Fragmentos Teóricos. Na nossa aula de hoje, iremos abordar como num instante o nosso comportamento pode mudar diante dos outros. Por que temos preconceito? Por que fazemos pré-julgamentos? Por que é tão difícil aceitar que as coisas não aconteçam no tempo que a gente deseja, gerando assim nossa irritabilidade com o comportamento e o pensamento dos outros? Bem, sem tempo a perder, roda a vinheta, Ivo! Nada senão um instante me conhece. Essa frase faz parte do poema Se Recordo, escrito por Fernando Pessoa sob o pseudônimo de Ricardo Reis, em 1930. O poema na íntegra diz o seguinte: Se recordo quem fui, outrem me vejo, e o passado é o presente na lembrança. Quem fui é alguém que amo, porém somente em sonho. E a saudade que me aflige a mente não é de mim nem do passado visto, senão de quem habito por trás dos olhos cegos. Nada, senão um instante, me conhece. Minha mesma lembrança é nada, e sinto que quem sou e quem fui são sonhos diferentes. O poema é todo lindo, mas a frase "nada senão um instante me conhece" sempre me chamou mais atenção. Afinal, se nada senão um instante me conhece, isso também vale para outras pessoas. Ou seja, estamos o tempo todo em processo de mudança e aquisição de novos conhecimentos. Isso a cada instante. Se esse processo de autoconhecimento é assim com todo mundo, então os nossos preconceitos e julgamentos sobre os outros, por princípio, são injustos ou, no mínimo, precipitados. Por isso, antes de acusarmos alguém por dizer ou fazer algo que não concordamos, devemos nos perguntar: será que essa pessoa não está vivendo um tempo diferente do meu? Será que o instante em que ela está vivendo não é diferente do meu? Será que o erro não está sendo meu em não me colocar no tempo da outra pessoa? Será que não está faltando empatia? Ou seja, uma capacidade psicológica para sentir o que sentiria a outra pessoa caso eu estivesse na mesma situação vivenciada por ela. O fato é que em sociedades polarizadas por ideologias políticas, por exemplo, as pessoas estão perdendo amigos e familiares por não exercitarem a capacidade de entender que estamos vivendo tempos diferentes. Falta empatia, se colocar no lugar do outro. Um exemplo interessante para ilustrarmos essa falta de empatia é o trânsito nas grandes cidades. Quantas vezes nos irritamos com o comportamento de outro motorista, exatamente por ele não estar em sintonia com as nossas necessidades? Às vezes estamos com pressa e ele não. Às vezes não estamos nada apressados e ele sim. Essa dessintonia temporal pode causar discussões e até mortes. E quando vamos pensar calmamente no que aconteceu, provavelmente chegaremos à conclusão de que estávamos apenas vivendo instantes, momentos diferentes. Aliás, as diferenças nos fazem mais iguais do que pensamos. Todos nós somos diferentes um do outro, mesmo que não saibamos respeitar essas diferenças como algo natural. Mas lembre-se, diferente não é o mesmo que desigual. Uma boa distinção entre os dois conceitos é dada pelo historiador carioca José da Assunção Barros, em seu livro Igualdade e Diferença, lançado em 2019, que explica: algo é diferente quando sua essência se difere da essência do outro, seja no todo ou em algum aspecto particular. A desigualdade, no entanto, não se refere a essências distintas, mas sim a uma circunstância que privilegia algo ou alguém em relação ao outro, independentemente de os dois serem iguais ou diferentes. Em outras palavras, podemos dizer que somos diferentes por natureza, mas desiguais pelos privilégios que criamos moralmente e artificialmente, como as desigualdades de classe, de status e de capacidade financeira.
O sociólogo canadense Irving Goffman, em seu livro Estigma, Notas sobre a manipulação da identidade deteriorada, escrito em 1963, explica que os gregos criaram o termo estigma para se referirem a sinais corporais com os quais se procurava evidenciar alguma coisa de extraordinário ou mal sobre o status moral de quem os apresentava. Os sinais eram feitos por cortes ou fogo pelo corpo e avisavam que o portador era um escravo, um criminoso ou um traidor, uma pessoa marcada que deveria ser evitada, principalmente em locais públicos. Nas sociedades atuais, continuamos a impor marcas aos outros, principalmente aquelas cujo objetivo é a distinção, a degradação e o preconceito. Essa herança moralista de julgar os outros pela aparência se manifesta em instantes, especialmente quando usamos o ataque como defesa. Até os ambientes sociais criam expectativas de comportamento baseado no status e na identidade social das pessoas. Assim, as pessoas criam expectativas umas das outras e até do lugar. Por isso agem de maneira diferente dentro de um restaurante chique, badalado, de um corredor de um hospital público, por exemplo. Nesses lugares, assim como em vários outros, espera-se comportamentos semelhantes das pessoas presentes. Mas as pessoas se esquecem que também os instantes são individuais, mesmo em ambientes que reúnem pessoas aparentemente iguais. Assim, independente do lugar, surge a correria, a pressa, a impaciência, a ansiedade, que logo se transformam em discussões e agressões e outros tipos de violência. Se falta o exercício de nos colocarmos no lugar do outro, também falta reflexão e conhecimento sobre nós mesmos. O filósofo existencialista alemão Martin Heidegger, em sua obra Ser e Tempo, publicada em 1927, diz que o ser está vinculado à existência, ao seu próprio conhecimento. Dasein é a palavra utilizada por Heidegger para definir o modo de ser singular do homem. Um ser do mundo, inevitável, imediato, existindo e coexistindo. Para a filosofia de Heidegger, o homem é um ser em busca daquilo que não é. Diferenciando a noção de ser, de ente, coisa, Heidegger diz que o homem é um ente inacabado por causa de suas angústias e está em permanente reconstrução. A morte é o limite futuro. Por isso, o homem deve retornar-se a cada momento, unir presente e passado, deixando claro que a existência está vinculada à temporalidade. Heidegger sabia bem o sentido de reconstruir-se. Afinal, sentiu na própria pele o que seria uma mudança radical de pensamento. Foi nomeado reitor da Universidade de Friburgo, na Alemanha, quando Hitler tornou-se chanceler alemão e apoiou abertamente o nazismo. Terminada a Segunda Guerra Mundial, em 1945, Heidegger foi hostilizado pelos seus colegas e proibido de dar aulas. Retomou o sucesso como grande filósofo que era, mas manteve-se em silêncio sobre o nazismo e o Holocausto até a sua morte em 1976. Os chamados Cadernos Pretos, um total de 34 cadernos, onde Heidegger escreveu 1.600 reflexões de 1931 a 1941, começaram a ser publicados só a partir de 2014 na Alemanha. Neles, Heidegger fala de sua desilusão com o nazismo, embora não fale de arrependimento, e sentencia: o errar é o presente mais escondido da verdade. Lendo os escritos de Heidegger e sua própria história, penso que antes da gente reclamar que as coisas não acontecem do jeito que a gente gostaria e no tempo que a gente deseja, ou que as pessoas não agem no mesmo ritmo que a gente gostaria, é preciso lembrar: nada melhor para mudar o destino do que perceber cada instante vivido como um processo de nossa própria transformação. Um forte abraço e eu espero cada um de vocês, a seu tempo, no nosso próximo fragmento teórico. Até lá!